Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está alegre com o Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, fique de pé, pegue a Bíblia, a palavra do Senhor. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 22. Aleluia. Livro do Gênesis, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 15. Santo, louvado e exaltado é o nome do nosso eterno e soberano Criador. Aleluia. Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 15. Aleluia. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor está escrito assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Aleluia. Porquanto obedeceste à minha voz. Diga glória a Deus. Então hoje é o quarto dia da campanha com o tema Minha Família, Meu Maior Milagre. Aleluia. Você pode profetizar e declarar para a tua casa, para a tua vida o tema desta semana. Diga: minha família, meu maior milagre. Mais uma vez, diga: minha família, meu maior milagre. No nome de Jesus, a tua família é o teu maior milagre. Desocupa as tuas mãos, vamos clamar. Vamos fazer uma breve oração, um breve clamor nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida. Pode orar, pode clamar. Agradeça ao Senhor, aleluia, pela vida dos teus pais, pela vida dos teus familiares, dos teus parentes. Agradeça a Jesus Cristo pela vida do teu cônjuge, pela vida dos teus filhos. Agradeça a Jesus Cristo, aleluia, porque a tua família é sim o teu maior milagre. A tua família está protegida, a tua família está abençoada, a tua família está guardada. Agradeça a Jesus, aleluia, pelo teu pai, a tua mãe, ainda que ele talvez não esteja mais em nosso meio nesta terra, mas agradeça a Jesus, aleluia, por todos os anos que você teve o privilégio de viver debaixo do mesmo teto com seu pai, com sua mãe. Agradeça a Jesus, aleluia, porque o Senhor te deu a vitória de fazer parte de uma família abençoada, e a tua família é o teu maior milagre. Pai, continua conosco, continua abençoando os lares, continua abençoando as famílias, continua abençoando os casais. Pai, o Senhor tem libertado famílias, o Senhor tem transformado tantas e tantas vidas e tantas gerações, aleluia, tem sido alvo dos teus milagres. Pai, no nome de Jesus, aleluia, que a geração da tua filha, que seja uma geração abençoada, que a geração do teu filho seja uma geração abençoada de milagre, que esta bênção familiar prossiga para as próximas gerações, de tempos em tempos, parentes e mais parentes, convertendo-se para ti e sendo abençoados para a glória do teu nome. Fala conosco, ó Pai, nesta tarde mais uma vez. Fala através da tua palavra. Usa, Senhor amado, os lábios do pregador. Usa, Senhor amado, o Jérôme Flávio mais uma vez nesse altar. Que a tua palavra venha sobre nós e produza o grande resultado para a cama dada. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Eu passo a oportunidade ao diácono Fábio. No nome de Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, tomem os vossos assentos. A palavra foi lida.
está sendo lida desde segunda-feira, palavra abençoada. E o tema da campanha é maravilhoso. Minha família, meu maior milagre. Eu estava vendo um pastor norte-americano, ele disse que foi a centenas de despedida de pessoas. Foi convocado para ir para hospitais, né, no leito de morte daquela pessoa, e ele falou que em todas, nenhuma pessoa disse assim: traga meus diplomas universitários que eu quero olhar eles mais uma vez. Traga as minhas medalhas e os meus troféus que eu quero dar uma última olhadinha neles. Traga todas as chaves dos carros que eu conquistei ou das casas que eu consegui comprar. Nenhum pediu isso. Todos eles falaram: traga meus filhos, traga minha esposa, traga meu marido, traga meus netos. Porque o que nós queremos ver é a coisa mais importante da nossa vida. Nós sabemos que a família é a instituição primeira designada por Deus para nós. A família é o nosso primeiro e maior ministério. E nós temos visto uma geração que tem esquecido desse dever, deste ministério importantíssimo. Nós podemos ver, irmãos, que a nossa vida é feita de escolhas. O curso que eu quero estudar, ou o emprego que eu busco alcançar, a pessoa com quem eu quero me casar. Mas tem uma coisa na minha vida que eu não consigo escolher. Eu não consigo escolher a família que eu fui gerar. Isso é uma determinação, uma designação de Deus para cada um de nós. Você não caiu na família errada. Você não nasceu no lugar errado. Você nasceu ali com um propósito firmado nos céus para você. Nós não conseguimos determinar o lugar onde nós vamos nascer, né? Então, quando eu nasço ali, eu tenho que entender quais são os desígnios de Deus para a minha vida. Primeiro, que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, independentemente de qualquer circunstância. A Bíblia não fala para eu honrar meu pai e minha mãe se eles forem bons comigo, se eles me derem o que eu pedi, se eles não, só fala honra o teu pai e tua mãe, não tem condicionante, é uma ordem do Senhor para que seja prolongado o teu dia na terra. Aleluia. Os teus dias na terra. Quando eu tenho filhos, que eu cheguei nessa fase da vida, a Bíblia me instrui também a não aborrecer meus filhos, a não usar e abusar da minha autoridade de pai contra eles, para fazer meus caprichos, para não entender a outra parte que descende de mim. Deus não permite que eu seja um pai abusivo. Então eu preciso ser um pai na medida certa, entender os limites e saber como eu devo agir com sabedoria ali. Quando eu entro no matrimônio, no casamento, a Bíblia me orienta: eu amar a minha esposa como vaso mais frágil, eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu amar a minha esposa com esse amor sacrificial. E o que nós temos visto na geração de hoje? Se eu não agir assim com a minha esposa, se eu não tratar a minha esposa como um vaso mais frágil, a palavra do Senhor diz que as minhas orações estão impedidas. Minhas orações não alcançam os céus se o meu tratar com a minha esposa é desonroso. A palavra do Senhor também instrui a mulher a ser submissa ao marido, a ser uma edificadora dos lares. Hoje em dia essa palavra causa arrepios numa geração que cresce cada vez mais íntima de projetos ambiciosos de poder, como o feminismo. Hoje em dia você falar isso para uma mulher é um pulo daqui para ali, porque o homem tem uma missão: entregar o jardim dele para Deus, como foi dada a primeira missão para Adão. Deus vai cobrar de Adão o jardim dele. O que você tem feito com esse jardim que eu dei na tua mão? E Deus vai cobrar de cada homem o que ele fez com o jardim dele, o que ele está fazendo. Nós não temos o direito de errar com a nossa família. A gente não pode andar por passos errados. E aí, enquanto o Senhor vem para cobrar a missão do Adão, Ele também vai querer saber a relação àquela tua ajudadora que eu te mandei. Você está sendo submissa ao seu marido? Submissão.
Você tem uma missão junto com aquele que eu ordenei que fizesse isso em meu nome, por mim. Como é que você tem agido? Como uma ajudadora ou como uma adversária dele? Você é a esposa que dá honra para o seu marido? Você é o marido que está amando a sua esposa? E aí a gente entra nesse tema maravilhoso de hoje. Minha família, meu maior milagre. Olha que não foi escolhido por acaso. Porque meu maior milagre é a minha família. Porque hoje em dia é a coisa mais difícil do mundo ter uma família estruturada. Hoje em dia é uma missão sobre-humana ter uma família funcional. Uma família onde cada um tem a sua função bem definida. Uma família que anda conforme a palavra de Deus. Por isso que hoje é um grande milagre ter uma família. Uma família com os preceitos de Deus. A juventude vem avançando os seus sinais e vem constituindo filhos fora do tempo. E tem gente que está pensando que isso é bênção. E Deus não quer o seu filho sem pai. Deus não quer você que gerou uma vida afastado dele. Deus não quer isso, não tem isso para ninguém. Isso é fruto de uma geração que foi ensinada a desobedecer os padrões divinos, a falar de liberdade sexual, né? Como se não fosse algo destinado ao casamento. E aí a gente tem visto famílias e famílias e famílias disfuncionais. Uma vez o pastor Elvis estava falando aqui sobre o arrebatamento, e ele falou: quem está pronto para o arrebatamento? Uma jovem que estava sentada bem ali levantou a mão: só depois do meu casamento. Ela queria, antes de se arrebatar, ela gostaria de viver, experimentar as benesses do casamento. Aleluia. E pode prestar atenção, irmãos. Era um grande sonho da minha vida também me casar. Era o sonho de vocês também, os que são casados, os que não são. É o sonho de vocês também, ter um marido, ter uma esposa. E por que quando a gente alcança essa bênção, a gente despreza? A gente põe de lado? A gente vai deixando para depois? A gente vai deixando de cumprir com os nossos deveres? E por que a gente tem feito isso sem analisar e sem perceber que Deus realizou meu maior sonho? Sem perceber que Deus me deu uma ajudadora de verdade, que eu preciso honrar ela, né? Deus realizou o meu maior sonho de ter um matrimônio, de contrair um matrimônio, né? Quem achou uma esposa, achou uma bênção do Senhor, achou uma pedra preciosa. Quem achou o marido também tem isso daí. E aí, o que a gente tem visto hoje nessas famílias disfuncionais? O dever do homem, do pai, é ser líder, né? E trazer o que? A provisão. Ele tem que ser líder e provedor. Nós temos visto muitas famílias que as mulheres que lideram, porque elas querem, não farda mais para elas. Quando eu era estudante ainda no colegial, tinha uma amiga que todo mundo via ela com muita força. E a Jalusa, grande amiga minha até hoje, todo mundo via ela como uma mulher de grande força. Ela sempre tomava a iniciativa na sala de aula para providenciar tudo, para correr e fazer, para alcançar, para buscar patrocínios, arrumar a sala de aula, tudo ela ia atrás. Então a gente sempre viu ela como uma menina proativa, como uma menina de liderança, como uma menina. E um dia lá na frente, a gente já mais velho, ela falou para mim, tudo que ela queria era casar e ser esposa. Ela não queria assumir a função de liderança, e graças a Deus ela alcançou essa bênção. Hoje eu consigo ver a vida dela feliz, mãe de 2 filhos, um casal, e ela achou alguém para isso, para liderar a vida dela, porque ela queria desempenhar a sua função de mulher, de esposa, e ela alcançou essa bênção. Só que a gente tem visto muitos homens omissos. É o que eu sempre falo: entra numa igreja, tem 100 lugares, 85 são mulheres, 13 são homens e 2 da vazia. Aí você faz assim, ó, peraí, agora deixa eu voltar lá atrás e fazer o meu caminho até a igreja. Eu passei por quantos bares?
Aí olha lá os barcos, a proporção é a mesma, só que invertido. Tem 100 pessoas no barco, 85 homens, 13 mulheres e dois lugarzinhos vazios aí, esperando o pessoal chegar. Porque hoje em dia o homem tem se entregado a esses prazeres, né? A essa bebedeira. Eu fico olhando, olha aí o teu grupo do trabalho, o grupo às vezes até da família. Eu tenho um grupo dos amigos aqui que a gente se reúne uma vez por ano para pescar, mas a gente tem um grupo. Da sexta-feira só dá isso, é só foto da bebedeira começando. Já pode, tá cedo, não sei o que, e é foto da bebida. Toda vez, sábado, 10 horas da manhã, já pode ou tá cedo. É a mesma coisa toda vez. Eu não vejo um brindando com o filho. Eu não vejo um aproveitando a esposa. Eu não vejo um levando a família para o cinema, porque tem condição, esse pessoal tem condição. Eu não vejo um levando a família para ir caminhar. Não tem. E o tempo está passando. É sempre entregue a bebedeira, é sempre entregue e fica preso, amarrado, não enxerga, perde a liderança. A esposa vem para a igreja sozinha, a liderança espiritual da família está sobre os ombros dela, e ela não queria isso. E depois o cara fala, minha esposa anda cansada, eu não sei o que está acontecendo com ela. Eu sei, está puxando o fardo dele que não é dela. E você não desperta. Aí você vê os stories das esposas, tudo com o filho, tudo tirando foto e em algum lugar que levou o filho para lanchar, porque os bonitão não devem beber. Todos eles, nenhum desperta, nenhum acorda. Quando não é isso, é passando o dever de prover para a esposa. Irmãos, estamos em tempos difíceis, não há proibição nenhuma da esposa trabalhar, né? E fora que esse é um movimento também, creio eu, provocado, nas minhas análises, por homens. Porque o homem estava aqui, tinha uma esposa, ele não se divorciava dela. O casamento antes tinha um peso maior na vida da pessoa. E aí depois começaram os homens a divorciar das mulheres, e a casar com meninas mais novas, a casar com a secretária, a não honrar aquela que viveu toda a juventude com ele. E aí as mulheres começaram a ter uma outra afirmação, não vou chamar de verdade, porque a verdade é a palavra de Deus, mas uma outra afirmação que as avós estão ensinando. Minha filha, o seu marido é o seu emprego. Eu sei uma pessoa que aprendeu isso. Minha filha, o seu marido é o seu emprego. Não deixe o seu emprego estar de homem nenhum. Que amanhã ele separa de ti, fica com uma mais nova, mas o seu emprego não vai separar de ti. Foram ensinando isso porque infidelidade masculina, traição, cenário abjeto para o Senhor, e a gente vê aí essas pessoas sempre entre os homens exaltando. Pegador, bicho é namorador. A esposa dele não sabe não, mas ele é namorador. E é exaltado. O cara que bebe muito, isso é aroeira. Isso aí bebe. Aí ele fala, eu bebo mesmo. E é bonito para eles falar assim, eu bebo mesmo. Aqui não derruba não. Bota qualquer peão aí que eu bebo. Bora ver quem é que cai. É uma exaltação do que não presta sem pensar. Não há um raciocínio em cima disso. Enquanto isso a família está perecendo, o tempo está passando, os filhos estão crescendo. E depois não tem intimidade com o menino, não tem intimidade com a menina. E agora ficou tarde. E agora não tem diálogo. Eu fiquei incrédulo com um amigo meu falando que só conversa com o filho do momento que sai de casa até a escola. E da escola até em casa. Fora isso não tem diálogo. Né? Que tristeza. E aí estamos numa geração de mulheres que querem ser mães, ou que querem ter filhos, mas não querem ser mães. Uma geração de mulheres que querem ter, às vezes até para postar para alguma coisa, mas não se preocupam em edificação do lar. Não se preocupam com o zelo que ela deveria ter na educação dos filhos. A gente manda para a escola para acumular conhecimento, mas educar em casa. E essa função recai especialmente sobre a mulher. Você é homem, casou, parabéns. Você assumiu a função de líder, ainda que não queira. Você, mulher, casou, parabéns. Você tem uma função de edificar o seu lar, ainda que você não queira. É uma função bíblica, é uma função instituída e determinada por quem te criou.
Então a gente tem visto uma geração de mulheres mais preocupadas com a academia, com a aparência. Antigamente eram enganadas por novelas. Hoje a novela caiu um pouco, né, está meio em desuso, mas continua a mesma sedução pela aparência, a mesma sedução por outros conteúdos que não edificam. E aí a família, os filhos que deviam ver a mãe e o pai felizes, só vem em pé de guerra, só vem em briga constante, não consegue ver um exemplo de amor e um gesto de carinho do pai em relação à mãe, não consegue ver o mesmo da mãe em relação ao pai, e as pessoas não estão enxergando e o amor vai se esfriando, e a gente tem visto o quanto de atrocidade tem acontecido aí. O maior exemplo de um pai para a vida dos filhos é amar a mãe deles. A segurança que o pai traz quando ele ama a mãe dos filhos dele é imensa. Os filhos não têm consciência, aquela segurança implícita, aquela segurança está dentro do coração dele, ele não tem consciência disso, mas é uma segurança baseada no que Deus instituiu. Quando essas famílias têm filhos, precisa de dedicação e zelo para com essas crianças, mas a nossa geração hedonista, egocêntrica, não pensa nisso, não raciocina sobre isso. Hoje em dia também então, a nossa geração é tão egocêntrica que eu conheço casais que não querem ter filhos para permanecerem viajando, não querem parar as suas viagens, querem conhecer o mundo todo, querem conhecer só esses prazeres da vida. Hoje em dia já tem atores famosos, globais inclusive, arrependidos. Tem uma que cuida da mãe na velhice e pensa: eu me preocupei com a minha carreira, eu tive tudo o que eu quis, mas eu não tenho ninguém agora por mim. Minha mãe ainda me tem, mas eu não tenho ninguém. Que arrependimento eu tenho de não ter formado uma família, de ter focado só carreira, de ter focado só viagem, de ter focado só prazeres. Tinha um ator famoso da Globo, Cadu Politerno, o nome dele, da Armação Ilimitada lá atrás. Ele falou que todo o dinheiro que ele ganhava com novela, ele ia para o Havaí, ficava no hotel, pegando onda até acabar o dinheiro e voltar para o Brasil e fazer uma nova novela. Agora não tem nada, dilapidou tudo o seu prazer. Quem lembra dele também lembra dele por uma fama negativa que ele tinha de ser um agressor de mulheres. O que esse cara tem? O que eu estou formando para a minha vida? As pessoas hedonistas, né, normalmente quando tem muito, tem um filho, aí o filho quer o quê? Atenção de quem? Dos pais. Não tem irmão para brincar, não tem nada. Eu chego em casa e deixo a Sara com a Bela, quando eu estou muito cansado, e elas ficam brincando, e elas inventam as brincadeiras delas, e elas fazem as coisas, né? Vão brincar com o Davi, irmãozinho. Eu tenho alguns subterfúgios ainda, né? Mas ainda assim não me exclui do meu dever de zelar por eles, de cuidar deles, de fazer uma leitura à noite, de juntar a minha família para fazer um evangelho em casa, né? Coisa que todo cristão deveria fazer e que ninguém faz. A palavra do Senhor está acessível a todos nós, está acessível a você, e a gente não junta a família para edificar o ensino do Senhor. E é simples, a gente pode pegar o tema do calor do meio-dia. Eu posso pegar esse tempo que meu filho não veio para a igreja, ele está na aula, ele está em algum lugar, meu marido não veio também porque o coração dele é fechado, mas eu posso ler 4 versículos com eles, Gênesis 22, do 15 ao 18, e explanar isso em casa, e conversar com meus filhos, e conversar com meu marido. Não devia ser a mulher para levar, mas não tem cão, a gente casa cuidado. Aí devia ser o homem levar para sua casa. No começo é estranho, no começo você não fica assim, um sono medonho, ninguém quer, mas depois se torna uma rotina, se torna uma bênção na sua casa, na sua família, e você vê o Espírito Santo, depois você vê os seus filhos pedindo para fazer a oração. Papai, posso fazer a oração de encerramento? Papai, posso fazer isso? Depois você vê o Espírito Santo ali reunindo a tua família, dando um elo maior que ele tinha para você, né? Hoje em dia, quando eu vejo férias escolares, ao invés dos pais terem prazer de brincar, de lidar com seus filhos, para eles é um tormento. É um tormento ter os filhos em casa. Se para mim é um tormento ter meu filho em casa, eu errei muito grande. Eu errei de uma forma grosseira.
Porque se aquele que eu estou formando é intolerável para mim, imagina para a sociedade. Tem uma coisa muito errada na sua casa. Tem uma coisa muito errada e Deus te chama para consertar. Né? Então as pessoas, além de todos esses desafios, a gente vê como Satanás tem entrado aí, como Satanás tem feito as suas maldades, como ele tem sussurrado através de outra forma fácil de educar hoje, entregar o celular na mão do menino. E aí aquele menino fica lá no TikTok, vendo tudo que não presta. Aí passa sobre uma escola. Aí na escola não tem menino, não tem menino. Eu sou gênero fluido, eu sou um bi não sei o que lá, eu sou não sei o que, e as pessoas vão achando que isso é normal, que isso é uma evolução. Tudo ensino do demônio. Aí você continua arrastando o seu dedinho lá, aí aparece uma menina com 2 namorados. É o tal do trisal, moda entre jovens agora. Que o legal é se relacionar com mais. O cara com 2 namoradas. E eles ficam romantizando, mostrando aquilo. Teus filhos estão vendo, teus filhos têm visto aquilo. E eles não veem. Porque os pais não ensinam em casa que o modelo de Deus é homem e mulher. Aleluia. Eles não veem em casa isso. E que a modernidade é assim. Onde é que está a poligamia instituída na Bíblia, irmãos? Onde está? Está lá em Gênesis. Mas não foi instituída por Deus. Foram os filhos da desobediência, os filhos de Caim, que começaram a ter mais mulheres para si. Não foi o que Deus ensinou. E aí essas pessoas têm romantizado e esses jovens têm se empolgado, achado aquilo legal. Eles não mostram a consequência desastrosa daquilo. Eles não vão mostrar, porque eles vão romantizar o que vai aparecer. Quando terminar, eles só vão apagar os vídeos. Mas não vão mostrar para você as consequências terríveis que vão ficar naquela vida. Então, meus irmãos, a pregadora que me antecedeu ontem perguntou: você entregaria o seu Isaac? Você entregaria o seu filho? Você faz uma análise disso sobre filho, sobre neto. Dói no coração aquilo, né? Mas sabe o que é pior disso tudo? É que dói na gente entregar o nosso filho para Deus, para o Senhor. E na nossa oração que Jesus ensinou é: seja feita a tua vontade, né? Mas no fundo, a gente é tão egocêntrico que a gente quer que seja feita a nossa vontade. E a de Deus só avalize a nossa vontade. É isso que nós queremos. Nós não queremos que seja feita a vontade de Deus. Arrumei uma namorada qualquer aí, uma que vai me dar sofrimentos e dores. Mas eu, Senhor, transforma ela, abençoa, Pai. Eu vou orar muito aqui para ela mudar. Não vai. Não vai, campeão. Não vai, porque você quer. E aí, a gente, quando quer entregar o nosso filho na mão de Deus, Deus vai submeter ele a um tratamento. Eu tenho medo. Mas aí, ao mesmo tempo, quando o diabo está brincando com ele, está ok. Eu não me preocupo com isso, né? Porque às vezes o que a gente pensa ser um castigo, irmão, não é um castigo, é tratamento da parte de Deus, é para crescimento, é para proteção. Minha mãe fez uma visita ao presídio, e Deus, o Espírito Santo tomou ela, e uma mulher queria sair, e Deus usou ela para falar: mas você não pode sair, Deus está cuidando de você aqui, porque se você sair você vai morrer. Ela olhou e falou: eu estou jurada de morte mesmo, eu matei muita gente, eu participei dessas coisas. O que parece ser ruim para nós, que ela está presa lá, na verdade está sendo um cuidado até da parte do Senhor para com ela. Ela pode enxergar isso ou não, ela pode se arrepender disso ou não, mas a gente tem que entender, irmãos, e projetar a nossa mente para que aquilo que às vezes parece ser algo ruim está sendo algo bom para nós. Você colocar o teu filho para desempenhar as funções em casa, para ela falar: eu só estou comprando a minha filha, fique não. Você está forjando uma mulher. Você está forjando uma mulher que quando ela se casar, ela vai fazer aquilo pela família dela. Não tenha pena não. Faça. Também sem abusar do seu direito. A gente está falando de coisas, né, comuns aqui. E aí aquela mãe que tem medo do tratamento de Deus com o filho, acaba se tornando uma mãe superprotetora. Superprotetora que aleija o filho emocionalmente.
Eu vi uma mulher falando, eu deixei meu filho aleijado emocionalmente. O pai dele me deixou, falei, não preciso de você, consigo cuidar do meu filho sozinho, tenho um bom emprego. E o menino foi crescendo, e ele entrou na faculdade ele quis estagiar, não, você vai só estudar. Não deixou de estagiar. Aí quando ele se formou, não, agora tu vai se especializar, e a mãe bancando. Quando ele estava com 30 e poucos anos, ele não sabia lidar com ninguém, com o patrão, com os superiores, ele não conseguia ficar em nenhum emprego, sentiu medo daquele mundo lá fora e passou a ficar interno dentro de casa. Ela tem um filho de quase 40 anos hoje, que só fica em casa com jogos eletrônicos, com aqueles fonezão, e falei, eu aleijei o meu filho, eu matei o meu filho para a vida, super protegendo aquilo, achando que estava fazendo um bem, estava fazendo um mal, né? E aí agora, meus irmãos, vamos, quem está com a Bíblia aberta, só para a gente encerrar, senão eu vou estender meu tempo demais. Meu relógio está diferente aqui do clamor, não vou conseguir no clamor. Só para a gente não estender demais, vamos dar uma lidinha de novo aqui no versículo 15 e no 16. Porque o que eu quero chamar a atenção aqui? O que Deus me chamou a chamar a atenção aqui nisso? A primeira análise que a gente fez foi em relação a um filho, entregar o meu filho para Deus, né? Eu tenho medo disso, mas eu não tenho medo de entregar para o diabo. Mas aqui a gente precisa olhar com a ótica de Abraão. Aquilo não era um filho só para ele, aquilo era tudo para ele. Aquilo era tudo para Abraão. A descendência dele toda dependia daquele menino. E aí está escrito assim, ó: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Olha só, eu jurei por mim mesmo, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, teu único. Esta ação, lá em Mateus 15, versículo 8, está escrito assim, ó: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ação nenhuma para Deus. Só há uma honra para Deus falada, mas uma honra para Deus em ação você não acha. E aí o que ele viu? Porquanto fizeste essa ação e não me negaste teu filho, teu único filho, o que você não tem coragem de entregar na mão de Deus, irmãos, é o teu ídolo. Não tenho coragem de entregar meu casamento, porque eu acho que esse homem não é para mim, e Deus vai tirar de mim. Não tenho coragem de entregar o que você tem medo de entregar nas mãos do Senhor, é o teu ídolo. Se você tem medo de Deus tirar, tem uma má notícia para você. Quando você submete ao Senhor o seu relacionamento, o seu namoro, sua criação, quando você submete ao Senhor, pode ter certeza que Ele vai agir para abençoar. Quando a sua ação é para entregar para o Senhor, pode ter certeza, irmãos. E olha só: porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como a areia que está. Aquilo que eu tenho medo de entregar para Deus, quando eu entrego, que é projeto dele para mim, vai prosperar, vai dar muitos frutos, vai dar muita coisa boa para mim. Pode ter certeza, irmão, que quando a gente entrega, multiplica. E olha só o mistério que está aqui, meus irmãos: porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, teu único. Eu conheço também outra pessoa que não negou o único, o unigênito. Deus. Aqui é mais uma sombra do que viria. Aqui é Deus falando para o seu servo Abraão: agora você tem um coração igual ao meu. Agora eu vou abençoar sua tenda ainda mais. Agora sua descendência vai ser gigantesca. Aqui o teu coração é igual ao meu. E você não me negou o seu filho, assim como eu não vou negar o meu. E aí a gente aprende, irmãos, que ele é colocado sobre a madeira da lenha, mas o Filho do Senhor é colocado sobre a cruz. Ele é pregado lá por causa de nós. Ali, irmãos, é onde a linha do amor alcança a linha da justiça. Elas se encontram.
Nenhum atributo de Deus supera o outro. O Senhor não pode usar só a justiça e desprezar o amor, e não, Ele não vai usar só o amor e desprezar a justiça. Ali é o encontro. Aquele castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Aleluia. Não foram os homens, não foi Pôncio Pilatos quem matou Jesus. Quem matou Jesus foi o próprio Deus. A partir do momento que aquele monte de iniquidade que Ele tomou sobre si na hora da cruz, veio sobre Ele, a ira santa de Deus esmagou o Filho, para que nós hoje possamos ter acesso a essa bênção. Como um cheque, meus irmãos, que a gente tem acesso, se a gente for lá no banco sacar. Eu preciso entender isso, eu preciso sacar essa bênção com o Senhor, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso me converter, eu preciso me consertar. E o Senhor mostra aqui e nos ensina essa lição, que se a gente só amar um filho e não aplicar a medida da justiça na vida dele, a gente estraga. Tem um menino aí que está praticando furtos e assaltos, e o pai dele é um cara incrível, maravilhoso, conheço pessoalmente, e o filho dele, depois de fazer essas coisas, ele esconde o filho num sítio, conversa com o menino, mas ele não conhece nenhuma justiça, e aquele menino está só aprofundando mais e mais e mais esse mundo criminoso. Um filho que não conhece o limite da justiça, ele vai padecer, e aquele que só aplica a justiça e despreza o amor, vai ser julgado da mesma forma. Então, meus irmãos, a gente precisa hoje entender que o nosso Senhor chama a provocar essa conscientização no seu povo. Ame a sua esposa. O teu maior milagre é a tua família. Ame o seu marido. Ame o seu pai e a sua mãe. Ame os seus filhos. No leito da morte é só eles que vão servir para ti. É só eles que vão, você vai querer estar perto somente deles. E por que a gente vai desprezar todo o processo até chegar lá? Por que não viver dia após dia? É como se fosse só no dia dos namorados que eu vou levar um presente para minha namorada, que é a minha senhora, minha esposa. Eu não posso surpreender ela no dia, só aquele dia que importa. Eu não posso, com pequenas atitudes, pequenas ações, ser mais próximo dos meus filhos, sentar e contar uma história. Eu não tenho dinheiro para comprar livro. Lê uma história da Bíblia. Eu não tenho uma Bíblia. Lê uma história da tua família. Conta a história do teu pai, do teu avô, como é que era. Fica mais íntimo, fica mais próximo. Senta, cobre eles, olha para o rosto deles, dá um beijinho deles de boa noite. Fale com eles. Dá-me a bênção dos seus pais. E sigam, meus irmãos, porque nós temos o exemplo daquele que deu a vida por nós. Seu pai até o fim. Quando ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Que a ira santa de Deus estava sobre ele, mas para que ele pudesse alcançar a todos nós. Amém? E convido a igreja a ficar de pé para a gente orar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Bondoso Deus. Queremos te agradecer, meu Pai, por o Senhor ter mandado um milagre na minha vida e na minha família. Senhor, me usa a partir de hoje para ser a diferença dentro da minha casa, Senhor. Que eu possa amar mais, Senhor. Que eu possa enxergar mais, Senhor. Que eu possa saber onde o Senhor me encaixa melhor na vida dessa família. Pai, abençoa cada um dos meus, Senhor. Que o meu coração esteja pronto para perdoar e para ser perdoado, Senhor. Pai, que eu possa identificar mais e ter zelo, abandonar o meu prazer próprio, Senhor. E buscar a proximidade. E buscar, Senhor Deus, ter mais intimidade com cada um daqueles que o Senhor entregou em minha mão. Eu não caí naquela família por acaso, Senhor. E eu vou esperar, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me use para fazer a diferença na minha casa. Ô Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos. E eu agradeço a minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas aplaudindo ao Rei Jesus. Maravilha. Jesus, Ele é fiel. Ele é fiel. Amém? Sente-se aí, pode sentar. Deus prossiga abençoando a vida do Diácono Fábio em todos os segmentos no nome de Jesus. A igreja concorda? Diga amém. Pegue na sua mão uma contribuição. Você trouxe, você tem, pode contribuir. Faça isso com amor. Faça como Abraão fez. Aleluia. Servindo ao Senhor. Olha, Abraão era um dos homens mais poderosos
daquela terra, naquela época. Tudo ele tinha, e de sobra, em abundância. Tudo. Glória a Deus, aleluia. Ele tinha mais de 300 servos. Mais de 300. Isso só para ir para a guerra com ele, quando ele foi. Fora os demais, mulheres e crianças. Ele era um homem muito poderoso. Mas acima de toda a riqueza que ele tinha, o que tinha mais valor e estima para ele era aquele filho. Glória a Deus. E Deus disse: eu quero esse filho. E Abraão fez o quê? Obedeceu. Aleluia. Ele obedeceu. Amém, Senhor. O que nós temos de mais precioso nesta vida Graças ao Senhor. não são os títulos, não é o valor que se ganha pelo trabalho, Glória. não é o carro, não é a casa, é a nossa família. Amém, Senhor. Glória a Deus. É a família, é o bem mais valioso que nós temos. Graças a Deus, Senhor, pela minha família, Senhor. É incrível, sabe o que é, Diago? Sou glória. É que tem gente casada que prefere estar com amigos do que com a própria família. É verdade. Está errado isso. Verdade, meu Deus. Você não prioriza o seu amigo, a sua amiga. Você não lhe prioriza como seu pastor. Aleluia. Prioridade tua é a tua casa. Aleluia. Tua esposa, teu esposo, teu filho, a tua filha. Aleluia, Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a tua prioridade. Se você é casado, é casada, essa é a tua prioridade. Glória a Deus. Você não prioriza o seu patrão, não. É a tua esposa, é o teu esposo, filho, quem tem. Aleluia. Vale mais você estar em um dia de cerimônia com seu filho, se ele é um dos que vai estar lá e lhe convidou como pai, como mãe, do que você estar aqui no culto. Aleluia. Eu estou falando isso como pastor. Aleluia. Você está aqui todos os dias praticamente. Aí você não vai faltar um culto, porque tem lá colação de grau, lá aquela cerimônia lá da creche, da escolinha, do seu filho, da sua filha. Que negócio é esse? Depois, mais tarde, ai Deus, e Deus, mas você poderia ter ido lá naquele dia. Aleluia. Verdade. A tua presença lá poderia ter mudado a mente do seu filho, da sua filha. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória, Senhor. Tem um político aqui de Porto Velho, ele é deputado, ele é filho de pastor. Mas o pastor nunca esteve presente nos melhores momentos dele, quando criança, adolescente e jovem. Ele mesmo fala: eu quero ser qualquer coisa, mas eu não quero ser um obreiro. Por causa do que o pai dele pregou para ele no passado. E não foi falando, foi com obras, com ações. Então lembre-se disso. Se tiver que faltar um culto, até que seja o culto da ceia, Aleluia. você falte. Para quê? Para ir atender alguma coisa da sua família. Glória a Deus. Aí depois no outro culto, ou antes mesmo que você conversa com o seu pastor, eu preciso ir. Ah, mas o filho é meu, e depois quando eu estiver na igreja, o senhor está bem com a sua família e eu com os meus filhos enrolados. Aleluia. Aleluia. Pastor, depois no próximo culto, se for possível, o senhor pode ministrar a ceia para mim, para a minha família? E se for um pastor de verdade, ele vai fazer. Mas se não for de verdade, amoroso de verdade, ele não vai fazer isso. Não, se faltou a ceia, não me diz depois. Está errado. Aleluia. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. E aqui é o pastor que está falando isso para você. Pegou a sua contribuição? Levanta, sentado mesmo, levanta a tua mão. Bendito Deus e eterno Pai. Ouvimos o teu milagre, a tua bênção, prosperidade e multiplicação. Sopra o teu vento, Senhor amado, para trazer prosperidade para esta bolsa, para esta carteira, para esta conta bancária, para esse celeiro, esse depósito, essa dispensa. Abre uma porta, Deus vivo, aleluia, e faz o milagre acontecer na vida da tua filha e do teu filho. E que esta família cada dia mais se una e vivam bem e sirvam juntos ao Senhor do céu e da terra. No nome de Jesus, quem recebe crendo, diga amém. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, coloca no altar.
Você tem liberdade também para contribuir via aplicativo bancário, tem QR Code aqui, tem lá na porta também, contribua, se você pode. Os internautas, tem aí na tela, onde você está, né, cultuando juntamente conosco nesse momento. Contribua, oferte para o bom andamento da obra de Deus. Deus sempre vai recompensar cada um, porque é lei dele, a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Fique de pé, glória a Deus, fique de pé. Aleluia. Estamos no horário, já vai dar 1h da tarde. Então que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o teu lar. Que Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a sua família. Que neste final de ano, Natal, Ano Novo, na virada, seja de muita alegria para você, de muito acerto, de muita união, e que seja dias de reconciliação no meio da tua família, no nome de Jesus. Quem concorda e recebe, diga amém. Tem 3 pessoas aqui que vocês estão saindo daqui com uma bênção, e essa bênção vai se espalhar na tua família. É uma bênção espiritual para a tua casa, para a tua família. Vai se espalhar para a tua família no nome de Jesus. Amém? Levante a tua mão e ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, continua conosco, nos livrando, guardando e protegendo. Come-nos com teu sangue cada dia mais. Senhor, tu sabes o que nós temos te ofertado diariamente. O Senhor sabe o quanto cada um tem sacrificado na tua presença. Aleluia. Senhor, que do nosso corpo, todos os dias, aleluia, pelo teu Espírito que habita em nós, saia o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro louvor, que da nossa alma, aleluia, queime o melhor incenso, para que o Senhor cheire o nosso sacrifício e de alguma forma se agrade da nossa pessoa. Porque se o Senhor se agradar de nós, as tuas bênçãos virão. Porque é isso que está lá no livro de Esther. Assim se faz o rei se agrada, o Senhor, o rei abençoa, o rei prospera, o rei traz honrarias para quem ele se agrada. Agrada-te de nós, Senhor, e nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. Antes de eu ministrar a bênção apostólica, eu quero chamar o casal aqui à frente. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai, ungir ela. Vem, Jesus. Tá, Glória a Deus. olha aqui, só um instante aqui. Tem uma mulher fazendo macumba contra a vida de vocês. Viu? Para vocês não conseguirem mais se entender. Cada um toma seu rumo. Esse é o projeto do diabo contra vocês. Mas Deus manda eu falar que Deus está com vocês. Todos os casais têm problema. Não é novidade para nós. Mas nós temos que aprender a lidar com as nossas diferenças. Porque está escrito: deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. E agora não são mais 2, mas é uma só carne. Glória a Deus, aleluia. Queira sempre o bem dela, queira sempre o bem dele. Porque é uma só carne. E Deus tem obra com vocês. Glória a Deus. Por isso é que o diabo levantou essa bruxa velha para tentar destruir a felicidade de vocês. Deus vai com vocês na caravana. E Deus está dando livramento hoje para vocês. Tomem posse da vitória. Unge-os. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, confirma o teu milagre. Abençoa teu filho e abençoa tua filha. Que eles vão à bênção. Repreende todo espírito de discórdia, de maldição. Quebra cadeias e desfaz esta bruxaria, esta obra do diabo. Esse despacho que foi dado a esses demônios para lutar contra eles. No nome de Jesus, seja desfeita e desmanchada toda maldição. Nós oramos e abençoamos. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus, abençoamos. Em nome de Jesus. Também posse da vitória. Em nome de Jesus. Estenda as mãos. Estenda as mãos. Isso. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós e todos digam. Palmas.
mais uma vez para adorar e louvar Jesus. Venha à frente receber a unção com óleo.